Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério que é o bullying, cyberbullying. Como é que é isso? O que está acontecendo? Como é que essa geração está lidando com isso? E nós, como pais, o que devemos fazer? Então seja bem-vindo ao nosso quadro Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para o Seu Filho Falar. Então vamos lá, vamos conversar um pouco aqui, vou passar um pouco para você as perguntas que eu tive aqui dentro do nosso quadro Como Falar para o Seu Filho Ouvir. Mas antes disso eu queria dizer para você que quando a gente está falando sobre bullying, nós estamos falando sobre diversas formas de violência, violências que nós já sofremos e violências que nós, inclusive, fazemos. Muita gente me pergunta, Danilo, mas olha só, isso aí não é uma coisa muito normal, corriqueira, ou antigamente a gente sofria bullying e não acontecia nada, ou não é muita frescura? Então vamos lá, vamos desmistificar isso tudo, porque a gente está falando de uma coisa chamada cultura. Que cultura é essa que nós estamos passando e repassando para os nossos filhos? Nós não queremos, às vezes, que os nossos filhos passem aquilo que a gente passou. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, aqui quando a gente fala sobre bullying. Deixando as coisas um pouco mais claras e para a gente poder começar essa conversa, vamos só nortear o que a gente vai comentar aqui hoje. Quando a gente está falando de bullying, a gente tem que entender que existe, quando você se relaciona com alguém, uma fricção nessa relação. Você em casa vai ter um problema com a sua esposa, vai ter um problema com o seu filho, você vai ter problemas que deveras acontecerá aí na sua relação, mas é na relação com o outro, na relação comigo, com você e com qualquer outra pessoa que a gente tem essa proximidade. Então, quando a gente está falando de bullying, principalmente, a gente está falando de uma coisa que afeta os nossos filhos, afeta as crianças, afeta essa personalidade, afeta o self da pessoa que está ali na sua frente. Então, quando a gente está falando de bullying, a gente não está falando só sobre violência ou quais são os tipos de violência, porque isso aí você já sabe. Inclusive, eu vou deixar um PDF aqui para vocês com algumas dicas do que a gente está conversando aqui, esclarecendo um pouco mais do que é esse bullying que a gente está conversando. Então, o bullying ele é físico, o bullying ele pode ser verbal, o bullying pode ser psicológico e ele existe ainda o cyberbullying. Tudo isso que eu estou falando aqui você já sabe, mas eu vou te deixar aqui algumas dicas de como lidar com isso, porque mais importante do que a gente saber a definição disso é saber como fazer e o que fazer com isso. Então, a definição vai estar para você num PDF que a gente vai deixar aqui, que vai ser importante para nortear uma conversa sua. Mas como é que eu falo, Danilo, com os meus filhos sobre bullying? O que eu devo falar? Como eu devo conversar sobre esse assunto? A primeira dica que a gente pode trazer aqui para você, e eu não quero dica de arrasta para cima, se inscreve aí, não é nada disso não. O que eu quero trazer para você é uma psicologia descomplicada. É mostrar para você que a psicologia tem como ajudar você, ajudar seu filho, ajudar sua família, sem que de alguma forma isso seja pesado para você ou que você sinta na responsabilidade de a cada momento ter que, nossa, mais uma coisa para eu fazer, Danilo, mas que saco isso aí, hein? Então, calma aí. Trabalhar com bullying é uma coisa muito mais simples do que a gente pensa. O que nós temos que fazer com os nossos filhos é abrir espaço para o diálogo. Como é que eu posso perguntar para o meu filho, então, se ele está se sentindo ou se aconteceu alguma coisa naquela escola, naquele dia, naquele momento? Muitas vezes os nossos filhos não nos procuram para conversar. Eles não têm a liberdade de falar conosco coisas que estão passando dentro dos sentimentos deles. Quais são os sentimentos que estão aí? Quais são as sensações que eles têm? Quais são as dificuldades? Porque eles não querem nos decepcionar. Eles querem fazer tudo o que a gente quer. Eles querem que a gente tenha ali o orgulho deles. E aí eles não vão dizer para vocês que eles estão se sentindo violentados de alguma maneira. Porque muitas vezes esse bullying ele começa dentro de casa. Quando a gente ali no começo, na primeira infância, decide quais são as pessoas que a gente vai convidar para a festinha de aniversário do meu filho. Quais são as pessoas que a gente vai deixar de fora? A gente começa a fazer uma seleção natural, a gente começa a fazer uma seleção de pessoas que você acaba gostando e acaba não gostando. E aí o modo como, aí você anota isso para mim, o modo como você fala vai ser violento ou não. Eu posso muito bem dizer para o meu filho que tem um amigo dele que eu não gosto, eu posso dizer para o meu filho que tem um amigo dele que eu odeio, ou pode dizer que tem, filho, você percebe o que nesse seu amigo? Essa última opção é a melhor coisa que você faz pela sua família. Se você consegue trazer para o seu filho o processo de reflexão de quais são os amigos que funcionam, que não funcionam, e não é porque ele é melhor ou pior do que ninguém,
Não é que seu filho seja melhor ou pior, não é que seu filho vai ser mais inteligente ou menos inteligente. O que a gente está falando aqui é uma coisa mais simples do que isso. É você ensinar o seu filho o processo de escolha. Como é que você está escolhendo seu amiguinho? Quais são essas pessoas às quais você está chegando perto e quais são as pessoas das quais você está se distanciando? Quando você começar a trabalhar com seu filho, o processo dele de escolha das amizades, você vai mostrar para ele quais são aquelas amizades que são nutritivas, que são amizades que vão trazer coisas positivas para ele. E quais são amizades que ele só está tentando aparecer. Ele está tentando se mostrar. Ele está tentando fazer parte de um grupo. Quando um filho tenta fazer parte de um grupo e ele não consegue entrar nesse grupo, aí a gente começa a ver o bullying. O bullying é a tentativa de expulsar esse indivíduo ali daquelas relações. E eu vou te expulsar por questões que são muito próprias, ou por um tipo de roupa que você usa, ou por um tipo de música que você ouve, ou pelo seu tamanho. Por exemplo, no meu caso, eu já sofri muito bullying, porque eu sempre fui gordinho, eu sempre tive óculos, fundo de garrafa. Então, as pessoas acabavam falando características que eram minhas, no sentido de me deixar mal. E por que eu me sentia mal? Porque eu não sabia quem eu era. A principal forma da gente trabalhar o bullying dentro de casa é tentar mostrar para o seu filho quais são as qualidades que ele tem e, principalmente, quais são os seus defeitos. A gente não é feito só de qualidade. Temos várias qualidades e temos vários defeitos. Nós não podemos ficar só pensando no lado bom do nosso filho. O nosso filho, às vezes, não dá conta de conversar de um jeito. O nosso filho, às vezes, não é bom em matemática. Eu nunca fui bom em matemática. Quando você percebe naquilo que você não é bom, você tem a segurança daquilo que você é bom. Quando você consegue mostrar para o seu filho que ele não é legal, onde ele não dá conta, você mostra um outro lado para ele automático, onde ele começa a perceber quais são as qualidades que ele tem, quais são as potencialidades que ele tem. E muitas vezes não adianta vir de fora para dentro. Não adianta eu chegar para o meu filho e dizer, nossa, mas como você é bonito, ou como você é legal. Ele tem que perceber isso de dentro para fora. Porque senão ele vai ficar, a exemplo do que aconteceu com o Pinóquio, sempre esperando uma validação externa. O Pinóquio, por exemplo, ele tinha um bichinho falante do lado dele que dizia para ele, faça isso, faça aquilo. E o dia que esse bichinho adormeceu, o que acontece com ele? Ele se perde. E quando eu me perco de mim. E ao me perder de mim, eu me perco nas relações. Eu me perco do outro. Eu me perdi de mim, eu me perdi do outro. A principal tarefa que a gente tem como pai não é dar conselho para o seu filho, não é dizer o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Se eu chegar aqui e começar a dizer para você o que você tem que fazer, não aceita. Para de aceitar um monte de gente dizendo para você o que é certo e o que é errado. Para o seu filho, o mais importante é que ele descubra dentro dele. Lá em casa a gente brinca e chama de Kiai. A gente tem que descobrir dentro da gente quais são as nossas potencialidades e quais são as coisas que a gente não gosta. Quais são as coisas em você aí, pai? Para um pouquinho. Ao invés de você adiantar o vídeo, para um pouquinho e escreve para mim quais são as coisas que você não gosta em você. Quais são as coisas que você adora em você? Quais são os lugares em que você permeia muito bem? E, ao contrário, quais são os lugares que não fazem nenhum sentido para a sua existência? Se você começar a entender isso e você continuar a perceber-se, você vai perceber que muitas das qualidades que nós temos e defeitos que nós temos, os nossos filhos também têm. E ao perceber quais são essas qualidades e defeitos, o seu filho vai ter uma clareza de quem ele é. Ao falarmos então de bullying, a gente fala do seu filho se reconhecer como uma pessoa, se reconhecer como um ser existente nesse mundo. Quando a gente está falando de bullying, é muito importante que você entenda para mim que, vez ou outra, as agressões existentes, elas se naturalizam. A gente acaba achando natural tudo aquilo que está acontecendo. Fala, poxa, mas isso é normal, falar isso para o outro, usar esse nome ou usar esse apelido. Mas na minha época, a gente fica tentando achar desculpa para aquilo que é errado. A gente naturaliza, a gente tolera socialmente aquilo que deveria ser intolerável. Quando a criança acaba vivenciando várias formas de agressão, ela acaba achando normal isso. E legitima isso. Quando está acontecendo na escola, ele acaba vendo ali e deixando passar. Esse cuidado, ele é ímpar. Porque senão, a violência vai se tornar uma coisa socialmente aceita.
E essa violência socialmente aceita, ela não é contra o seu filho ou contra o meu filho, ele é contra essa natureza humana. E a gente precisa pensar um pouco mais e um pouco maior no sentido de entender que, por exemplo, a psicologia pode ajudar você, pode ajudar seu filho. Procurar um psicólogo vai ajudar seu filho, por quê? Porque é muito mais fácil ele reproduzir naturalmente tudo isso que ele está vendo do que ele achar um novo caminho. E aí a terapia vai ajudar o seu filho a entender melhor esses caminhos. Então essa é mais uma dica que eu tenho para te dar. A terapia, ela vai ser imprescindível se você não estiver dando conta aí na sua casa e não precisa dar conta. Se você não estiver dando conta de resolver esses problemas, porque às vezes eles são estruturais, eles fazem parte ali do dia a dia e a gente acaba nem vendo. Então, só para a gente retomar um pouco, vamos lembrar, a gente precisa melhorar o diálogo com o nosso filho, com a nossa filha. A gente precisa muito melhorar o processo de escolha deles. E principalmente, a gente precisa diminuir essa naturalização. Diminuir essa ideia de que isso é normal, ou na minha época funcionava assim, ou na minha época funcionava assado. E por falar em época, eu quero trazer um tema aqui muito importante. Quando a gente está falando sobre essa dinâmica da internet, a gente está falando de um cyberbullying. E o cyberbullying, ele é uma comunicação digital que vai fazer com que essa criança e esse adolescente fique cada vez mais exposto. Mas, Danilo, como é que eu faço para não expor meu filho a isso? Não tem jeito. O seu filho vai ser exposto. É claro que ele vai estar exposto a todo momento à internet, ao YouTube, a várias coisas. Mas lembra que a gente falou sobre escolha? Lembra que a gente está ensinando o seu filho a escolher? Então senta do lado dele, gasta tempo com ele e tenta entender, ou com ela, para entender o que está acontecendo naquela relação. Por que ele está indo atrás daquele vídeo do YouTube? Para que ele quer platinar o cabelo? Ou para que ele quer usar aquela maquiagem? Aquela menina quer usar aquela maquiagem específica? As crianças, elas estão atrás de uma noção de pertencimento. Quando eu me sinto pertencente a algum lugar, eu não preciso buscar outro. E é nessa tênue distância que vai acontecer o bullying. No momento onde seu filho e sua filha estão tentando buscar um lugar no mundo. Vamos dar clareza para eles. Vamos mostrar qual lugar que ele pertence. Qual é o mundo que seu filho pertence ou que a sua filha pertence. Não estou dizendo que exista um mundo certo ou que exista um mundo errado, ou que exista uma religião certa ou uma religião errada. Não é isso. Mas existe um cosmos onde você habita com a sua família. E que cosmos é esse? Que lugar é esse? E aí, o cyberbullying não vai conseguir invadir sua casa. Ah, Danilo, mas tem o YouTube. Tem, na minha época tinha televisão. A televisão veio para a sala, as pessoas pararam de conversar. Mas pararam de conversar aquelas pessoas que deixavam a televisão ligada na hora do jantar. Hoje, por que tem um cyberbullying? Porque a criança não sai da frente do celular. Ah, mas as crianças hoje estão muito na frente do celular, né, Danilo? Os pais também. Os pais também. Antigamente a gente ficava com um machado na mão cortando lenha, eles também faziam. Eles nos imitam. Eles nos imitam. Vamos utilizar a internet para as coisas boas. Se não fosse a internet, eu não estava conseguindo falar com você. Se não fosse a internet, meu filho não poderia jogar xadrez, sua filha não poderia ver algumas coisas que são importantes para a formação e fazem parte do nosso futuro. Melhor ainda, fazem parte do nosso presente. Mas para além disso, eu estou gastando tempo ali do lado do meu filho e da minha filha para saber que tipo de programa ele gosta, que streaming que ele está assistindo. Tem alguma pessoa, porque a hora que ele vai lá para o YouTube, ele vai ver uma pessoa que ele acha legal. Por que ele está achando aquela pessoa legal? Mais do que a gente julgar a internet, vamos entender o que está por trás das escolhas dos nossos filhos. Quais são os fatores que estão por trás da escolha de cada pessoa que ele segue em qualquer mídia social. Por que ele está escolhendo assistir um filme A e não um filme B? Um filme mais infantil, um filme mais de adulto? Quais são as escolhas do seu filho? Falei isso no primeiro momento, lá atrás, quando a gente começou esse vídeo aqui hoje. Quando a gente está falando de bullying, e quando a gente está falando mais especificamente do cyberbullying, um grande cuidado que a gente tem que ter, e eu vou pedir para você ter atenção a isso, é que na internet a gente tem um anonimato. As pessoas são anônimas na internet. Eu posso falar o que eu quiser. Quantas e quantas vezes eu já vi pessoas se arrependerem do que elas disseram porque elas falaram ali no calor do momento. Até hoje em dia tem rede social que você pode publicar e depois apagar, não é? Porque a gente sabe que a gente fala coisas no calor da emoção.
Se seu filho ou sua filha não tiverem essa noção de que as coisas acontecem em determinado tempo e espaço, eles vão achar que aquele xingamento do amigo ou que aquela agressividade daquele amigo, naquele momento, é uma coisa para sempre. Então eu digo, eu não gosto de você. Quando eu falo eu não gosto de você, eu estou dizendo eu não gosto de você aqui, nesse momento. Quando eu digo para você, você não presta, eu não estou dizendo que a sua existência inteira não preste. Eu estou dizendo que naquele momento, a sua atitude não prestou para mim. E quando a sua atitude não presta para mim, é naquele momento. Não é para sempre, não é tudo. E aí a gente acaba generalizando. Quando a gente está falando de bullying pela internet, cyberbullying, que é o tema que o subtema que a gente está falando aqui agora, a gente não percebe o tempo e o espaço em que as coisas acontecem. A gente vai falar um texto aqui, a gente vai ter um texto gigante, um tema muito importante sobre tempo e espaço, mas a gente vai deixar para um outro momento. Então, entenda para mim que quanto mais tempo seu filho ficar lá, mais ele vai estar suscetível a isso. Danilo, você está dizendo que seu filho não pode ficar diante da internet? Pode. E deve, mas mediado por você. O problema é que às vezes a gente entrega nossos filhos à escola, a gente entrega nossos filhos para a rua e deixa eles brincarem livremente na rua, entrega para a internet, e aí ele não tem aquele olhar do pai, aquele olhar da mãe. Presta atenção para mim, por favor. Muita gente discorda do que eu falo, mas não tem problema. Felizmente ou infelizmente, as pessoas que sofrem bullying, elas estão em muito não encontradas consigo mesmo. Não tendo a segurança de quem eu sou, eu me perco. Me perdendo de mim, eu me perco na relação com o outro. Eu queria muito que você anotasse isso, que você deixasse isso registrado com muito carinho, porque se a gente consegue conversar com os nossos filhos, a gente consegue entender aonde é que ele está. Se você entende onde é que seu filho está, você acompanha ele na caminhada dele. Ah, Danilo, mas meu filho não está onde eu quero, eles nunca vão estar. Porque a gente não quer que eles passem o que a gente passou. A gente não quer que os nossos filhos sofram. A gente não quer que os nossos filhos fiquem tristes. Então eles nunca vão estar, nossa, se meu pai tivesse me dado a oportunidade de jogar xadrez quando eu era pequeno. Então, ele nunca vai estar aproveitando como você aproveitaria, até porque você é mais velho. E olha a cobrança que a gente põe na cabeça da criança. Não correspondendo com a expectativa do meu pai ou da minha mãe, o que eu vou fazer? Eu vou achar um lugar onde eu possa pertencer, porque eu não me sinto pertencente àquela relação familiar. E aí, quando eu não estou pertencente na relação familiar, eu vou em busca de outros espaços. Só que eu não sei quem eu sou. E aí eu me perco. Me perco no outro. E com certeza, o bullying ele vai ter muito problema. A gente vai impactar muito a escola, a gente vai impactar muito o agressor e o agredido. O agredido fica em depressão. O agressor, ele também tem problema de socialização, ele tem tendência à violência. E a escola, que é esse ambiente onde acontece tudo, a gente vai ter um clima tóxico. O bullying não é bom para ninguém. Mas ele pode ser contornado. E aí você me pergunta, como é que a gente pode contornar isso, Danilo? A resposta está em cada vez mais ficarmos próximos aos nossos filhos. Mas ficar próximo do nosso filho é fácil. A gente precisa fazer uma educação socioemocional. Mas não adianta a gente passar só para a escola a educação socioemocional. A educação social ela pode ir para a escola. Mas o emocional depende da sua relação. As emoções elas transitam nas diferentes casas de diferentes modos. Então tenha mais clareza de quais são as emoções que permeiam suas casas. Quais são as emoções que aqui em casa são possíveis e quais não são. A gente dá conta de falar sobre sofrimento? A gente dá conta de falar sobre alegria? Quando alguém elogia a gente fica super feliz ou a gente deixa de lado? Todas essas pequenas coisas têm que ficar claras para você. É claro que precisa de política pública, é claro que a escola vai mediar conflito, é claro que a gente tem que fazer uma cultura pela paz, temos. Mas esse é um outro assunto para outras pessoas. O que eu estou aqui para dizer é como é que nós, enquanto psicólogos, podemos alcançar o bem potencial máximo da sua família. Como é que a psicologia pode interferir? E a psicologia pode interferir não dando regras para você, mas abrindo o seu olho para diferentes possibilidades de relação. Eu não preciso ficar deitado o dia inteiro com meu filho no colchão. Tem pai e mãe que não gosta. Tem gente que prefere fazer alguma coisa, fazer um esporte. E é disso que a gente está falando. O que a gente está falando aqui
é para você tentar entender quais são os melhores modelos de relação que você pode ter com seu filho. Não tenta achar na internet um modelo pronto de relacionamento. Que tipo de pai eu sou? Que tipo de mãe eu sou? Quais são os tipos de vínculos que a gente tem na nossa casa? Quais tipos de vínculo a gente nunca vai ter? Se a gente começar a perceber isso, nós vamos entender que a gente para de viver de acordo com a expectativa do outro. Para de viver com a expectativa do que a gente está vendo na internet e a gente começa a viver a vida real. A gente começa a viver nosso dia a dia. Então, esse é meu pedido para você hoje. Para a gente falar sobre bullying, você já sabe. Vou deixar um monte de coisa aqui para você baixar essa documentação, para você ler mais. Mas, principalmente, mais do que buscar conhecimento, eu preciso da sua sabedoria. E a grande sabedoria é a gente estar com as nossas crianças. A nossa grande sabedoria é podermos estar com os nossos filhos e filhas. Independente do jeito. Às vezes só deitado, às vezes deitado e abraçado. Não tem um jeito certo. O mais importante aqui hoje é a gente encontrar o seu jeito. Grande abraço, até o próximo vídeo. Deixe seu comentário aqui, fala aí o que você quiser, pergunta que eu te respondo. Vamos fazer diferença, vamos trocar ideia, se inscreve no canal, faz tudo que tem que fazer que você já sabe o que é. Até! Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.